que eu começo? Oi, gente. Hein? Como é que eu começo? Começa pelo começo. Gente, não começa hoje a gravar, é não, dia para. 24. Oi, gente. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Tudo certo? Amor, tudo certo? Tudo certo. 33 anos. Idade de Cristo. Idade de Cristo. Hoje é dia 24/8. Tá frio, tá chuva, sim, mas nós viemos cumprir o prometido. É, o que a Raquel prometeu, nós vamos cumprir. Gente, nós vamos falar hoje, bem rápido, bem breve, para não ficar muito longo esse vídeo, sobre como é conviver com alguém que está, né, em crise de depressão ou crise de ansiedade, como foi pro William, né, conviver comigo no período em que eu tive a crise de depressão, crise de ansiedade, que foi no período da minha gestação do Isaac. E eu quero que ele conte pra vocês, porque eu contei a minha parte, né, o que eu senti, o que eu passei, como foi, e eu quero que ele conte. Amor, Meu Deus do céu. Raquel, conta pra nós. Eu vou Raquel até chegar aqui faz- perto, aqui, mais Raquel faz pertinho. essas coisas em que a gente, e é tipo assim, se resolva. Eu Tá, não, eu não vou sei nem dizer por assim, onde começar. Tá, então eu vou fazer as perguntas e você vai respondendo. Tá bom. Nós não somos, como que eu posso dizer? Nós não somos profissionais, nós somos amadores. Estamos improvisando aqui. Mas eu gosto dessas coisas assim, deu vontade de fazer, faz. Eu já não. Bora lá. Amor, como foi pra você se deparar comigo no momento em que eu comecei a ter as crises de depressão e ansiedade? Tá, eu vou falar assim do auge, né? Que foi a vez que eu cheguei do escritório. E eu cheguei em casa, era um dia chuvoso assim. E já tava escurecendo já. Eu até não lembro porque Samuel e Sara não estavam em casa aquele Acho que dia. estavam na aula. Será? Acho que Era eles tarde. eles não estavam em casa aquele dia. E eu cheguei do escritório. Aí, como sempre, fui procurar a Raquel, né? Dar o beijinho de oi e tal. E eu chamava ela. E nada da mulher aparecer. E vai num cômodo, vai no outro, e nada. Fui no banheiro, a luz estava acesa. Do banheiro estava acesa, eu tava no banheiro, com a porta aberta. Aí cheguei lá, tinha uma tesoura e um monte de cabelo na pia. Eu falei, meu Deus do céu. De duas, uma mulher ficou careca. Primeiro eu achei que ela tava se escondendo pra me dar um susto. Daí eu fiquei procurando. Daí eu vi que os cabelos que tinha aquele fiapão de cabelo lá, uns pedaços de Meu cabelo era cabelo. comprido. Daí eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa acontecendo, né? Daí e continuei procurando ela em casa. Como tava chovendo, eu achei que ela tava. A gente tava vivendo essa situação, Muito eu achei que ela tava até lá pro lado de fora, na chuva, alguma coisa assim. Aí quando eu fui no quarto do Isaac, assim, que eu olhei assim, ela tava acuada do canto, assim, entre o guarda-roupa e a parede, com a toalha na cabeça. Daí você não sabe o que eu fiz, você vai brigar comigo, não sei o quê. Aí o que foi? Daí ela não queria tirar a toalha da cabeça, tirou. Ela tinha o cabelo, gente, na cintura. Pegava assim, na bunda dela o cabelo. Tão longo que era o cabelo dela. Pois eu cheguei em casa, tava aqui, na nuca. E na hora me assustei, né? Imagina, porque ela tava vendo todas aquelas coisas, ela tava chorando, né? Aquele monte de cabelo na cara, na roupa. Virado num trem. Daí eu falo que isso aí foi Deus que deu esse instinto na hora, né? Porque da gente humano fala, meu Deus, o que você fez? Por que você Olha fez na câmera isso? aqui, amor. Ai, não, eu quero olhar ali, onde eu tô olhando eu. Daí Tem que olhar pras pessoas. Aí eu falei pra ela assim, nossa, amor, como você ficou linda e tal, não sei o quê. Falei pra ela, você não vai brigar comigo, não sei o quê. Eu falei, não vou brigar com você. Daí eu só falei pra ela assim, vamos ali na Sandra, que ela vai dar só um retoque aqui assim pra ficar melhor, não sei o quê. Aí levei ela lá até a Sandra não sabia do que tinha acontecido, não tinha contado pra ninguém, né? Nós só chegamos lá e ela falou assim, nossa, Raquel, tá, não sei o quê. Acho que até ela foi usada por Deus pra acalmar a situação, né? Amenizar a situação, porque ela foi a mesma coisa que eu falei. Arrumou tal. Enfim. Às vezes a gente chegava em casa, era aquela discussão, porque a Raquel era muito instável, muito instável. A hora ela tava de boa, a hora ela tava virada no giraia. E Era imprevisível. sim, você Não nunca sabia sabia. Nem eu sabia como é que eu ia ficar. E assim, eu sempre falei, e até porque eu não gosto de passar uma imagem do que eu não sou. Quantas vezes eu tive vontade de não ir mais pra casa, pegar as coisas e sumir. Porque você chegar em casa, você não saber como. A mulher só brigava, meu Deus do céu, porque assim, eu e a Raquel, nós dois temos um gênio um pouco forte. Só que a Raquel, muito mais do que eu. Muito mais. Então, era óbvio que faísca ia sair, né? E era só Deus mesmo para dar força, para dar ânimo e tranquilidade e calma para poder sair das situações. Quantas vezes, no meio dessa situação toda, você ter que assumir a culpa de algo que não foi a tua responsabilidade ou a tua culpa, somente para a finalidade de amenizar o negócio, de parar a situação. Até porque, como ela teve 3 inícios de aborto, então eu já tinha um pouco de entendimento de que era algo que não era algo normal dela, né? Que não seria ela, né? Mas é mais ou menos isso aí. Não, e sem contar, gente, que eu tô lembrando aqui, que quando o marido tava em casa, eu não queria ver ele nem pintado. Tudo nele me irritava. Tudo me irritava.
E quando ele saía pra trabalhar, né, amor? Meu Deus do céu. Eu ficava ligando o O tempo dia todo inteiro. pra ele vir pra casa, porque eu Eu não não tava sei bem. como que ela descobriu o telefone do escritório, que essa mulher mais ligava direto. E daí eu ligava gente, realmente eu incomodei muito, porque assim, era algo, eu não queria ficar sozinha, era algo que me incomodava muito estar sozinha, eu precisava que ele estivesse em casa, mas quando ele estava em casa, era algo que eu não queria, sabe? Eu não sei como é que meus filhos passou nessa época, é uma época assim que eu não lembro como é que eu cuidei do Samuel e da Sara. Eu lembro que eu passava, a minha sogra ia limpar minha casa, eu passava o dia inteiro, às vezes, dormindo, e me sentia muito sozinha e eu ficava ligando pro William. Assim, da gente sair de noite, de madrugada. Aí eu quero contar uma coisa pra vocês, inusitada, que é o seguinte. Quantas vezes, né, amor, noite eu falava pra ele, vamos sair, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa, porque eu não queria que anoitecesse, sabe? O anoitecer me causava pânico, me causava muito medo, e eu não queria que anoitecesse, eu queria que ficasse sempre dia. E quando era durante o dia, eu só queria dormir. Então era algo muito, muito estranho, e a minha mente não parava, sabe? E aí, amor, conta pro pessoal aqui como que você se sentia, né, ter que lidar comigo desse jeito, assim, como que as suas emoções ficavam. A gente, como eu falei, né? A gente é humano, né? Homem, né? Ainda mais o homem, ele não aceita por ele ser, vamos dizer assim, o macho dominante, né? Na teoria teria ser, né? O macho dominante, o alfa, ele não aceita a esposa querer, vamos dizer assim, pisar na cabeça dele, né? E a mesma coisa eu. Tanto é que a gente teve brigas feias por conta disso. Né? Madrugadas, discutindo. Meu Nossa. Deus do céu, cansamos de varar a noite discutindo, Gente, mas não é discutindo fácil. feio. A minha mente não parava. Com a Raquel grávida do Isaac. Tanto é que hoje o Isaac, tem um gêniozinho assim, nervoso e tal, por conta de coisas que veio dessa gestação, né? E tudo coisas que a gente, na época, não sabia identificar e também não sabia resolver, tratar, né? Da onde que vem isso, por que que tá causando esse gatilho e tal, e assim... Então, eu mesmo vim de uma família onde os pais são divorciados, depois de mais de 30 anos de casado, eles se divorciaram. Eu vi o meu pai, por N vezes, discutir com a minha mãe. Às vezes, assim, a gente tem a alegria, vou dizer assim, né, quando criança, de dele não estar em casa e que quando ele chegar o caos está tomado. Então, a gente já vem com aquele trauma da família, né? E o que eu fazia era de tudo para não dar discussão, por conta dessas coisas que eu já vivi quando desde criança, adolescente, na juventude. Então, por conta dessas situações que a gente viveu, muitas das vezes não, beleza, tá certo, você tá certo, eu que tô errado, mesmo meu que ser riso. Gente, ele fazia de tudo pra gente não brigar, mas eu acho que eu queria brigar. Mesmo porque... não tendo nenhuma vírgula de culpa na situação, eu assumia toda a responsabilidade, né? E assim, não é algo que eu me orgulhe, gente, foi um período muito difícil, eu ainda, depois da gestação, né, o médico falou que iria aliviar um pouco, mas assim, melhorou um pouco porque eu tirei o foco do William, eu fiz a transferência, né, gente? Transferia aquilo que eu tava sentindo pro meu filho. Então, eu foquei mais nele, cuidei mais dele. Então, assim, amenizou. Mas não tratou, né? Vamos dizer assim, eu só mudei, transferi, né? E pra ajudar, na época nós estávamos financeiramente muito bem. E quando começou a acontecer tudo, a Raquel teve que se afastar do trabalho. A renda dela, que a gente contava para honrar os compromissos, já deixou de entrar. O INSS atrasou 3 ou 4 meses para pagar. Então, juntou a questão do emocional com a questão do financeiro. Então, pense, só se tem uma dificuldade que é o financeiro, agora imagina somando com o emocional junto. Já vem uma pessoa nessa situação que a Raquel estava e junta com a condição financeira. Meu Deus do céu. Então, foi um período muito difícil. E aí, assim, tá, o Isaac nasceu, mudou um pouco, melhorou um pouco, porque eu estava mais focada nele. Mas eu continuei tendo, né, a doença, a depressão, a ansiedade. E não tratei como deveria ser tratado, né? Com terapia, com medicamento, né? E aí a gente passou um período bem difícil também, uns anos depois, né, amor? Que eu tive várias crises, que foi quando eu comecei a estudar sobre a psicanálise. Eu já contei no outro vídeo, comecei a estudar sobre a psicanálise, comecei a fazer terapia e comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus. Sim. E assim, deixa eu só terminar aqui, amor. E assim, eu comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus e conhecer mais a Deus e me conhecer, né? Quem eu era em Deus, porque eu tinha muita insegurança, muita baixa estima. Então, comecei a me conhecer na palavra. Fiz curso Mulher Única, fiz outros cursos. E comecei realmente a ter uma vida de devocional com Deus. E juntamente com a terapia, o estudo da psicanálise. Então, eu realmente fui sendo transformada, né? Mas até aí, a gente teve muitas discussões. Nossa, de madrugada, ficar discutindo. E o William sempre querendo apaziguar, mas era difícil lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. Nem eu conseguia lidar, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Esse negócio da terapia, né? Ele é importante, muito. Só que o carro-chefe, até eu falei pra Raquel várias vezes. Amor, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de fazer o devocional, você se transforma.
Então, assim, o carro-chefe tem que ser a busca em Deus. Tem que ser o Conhecimento da aprofundamento palavra. na palavra de Deus. Uhum. Terapia ajuda. Se for necessário medicamento, ajuda. Mas o carro-chefe é a busca e a profundidade na palavra de Deus. Isso é o isso aí. essencial, porque assim, a nossa alma tá doente, né? Vamos dizer assim, com a ansiedade, com a depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças psicológicas. A nossa alma tá doente. E aí, o nosso espírito também acaba adoecendo, porque você não tem forças para buscar Deus, você não tem forças para se conectar com Deus. Mas quando você entende isso e você leva, né, subjuga a sua carne, a sua alma e leva o seu espírito a ter um encontro com Deus, mesmo que você não tenha forças e você busca na palavra, automaticamente o teu espírito é renovado, que aí o teu espírito renovado faz com que a tua alma seja curada na palavra e também com o conhecimento, né, do emocional, das nossas emoções, do porquê que eu tô sentindo por isso, porquê que eu tô revivendo isso, certas coisas que são gatilhos emocionais. Então, isso é muito importante. Mas, gente, aqui o relato é sobre o que o William... Como foi conviver comigo, né? Vocês ouviram aí como foi conviver com uma pessoa... Na Bíblia tem uma passagem que fala assim, fugir da aparência do mal. Mas então, vamos falar do agora, né? Agora, sim, gente, eu passei... Vamos falar agora, porque já faz um bom tempo, gente, acho que já faz um ano e pouco, né, amor? Alguma coisa assim que Deus tem, assim, de fato, me transformado. Como eu falei nos outros vídeos, gente, o fruto do Espírito, ele é o Espírito Santo que desenvolve em nós, mas ele só tem essa liberdade de desenvolver o fruto do Espírito se a gente entende, né? Se nós nos conhecemos as nossas emoções, a gente dá abertura para o Espírito Santo. Porque às vezes você não tem conhecimento de, por exemplo, como eu era irada, né? Eu não tinha conhecimento porque eu tinha tanta ira assim. Quando eu aprendi, eu pude dar liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar em mim e eu desenvolver o fruto do Espírito, que é a mansidão, a temperança, o domínio próprio, que eu não tinha. Eu era longanimidade, eu era muito impulsiva. Então, assim, há um bom tempo, há uns anos, já acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco, eu tenho vivido essa transformação de dentro para fora, né? E aí, amor, vamos falar agora do tempo que eu comecei a estudar e passar por terapia e me aprofundar mais na palavra. Como tem sido pra você? Não, agora... Olha lá, Bíblia também tem lá. Agora é outra qualidade. Agora é outra qualidade. É glória, aleluia e... É outra Raquel? Meu Deus, eu falo que chega a ser covardia querer comparação. Às vezes situações que são semelhantes a coisas que a gente viveu lá atrás, a Raquel tem uma outra tomada de atitude. E não só comigo, mas com outras pessoas também. Porque, meu Deus do céu, quantas vezes que eu falei pra Raquel, não faz isso, vai dar ruim, não faz isso. Ela ir lá fazer, e sabe o que é o pior? Não vai só ela pro barco, vai todo mundo daí, todo mundo entra no mesmo saco daí. Então hoje, eu falo que é covardia fazer comparação. Até às vezes em algumas coisas que a gente não concorda, que a gente diverge de opiniões, antigamente eu tinha receio de discordar com ela e voltar tudo lá atrás das coisas que eu vivi. Hoje já não. Não, ó, é assim, eu também entendo que é assim, você também entende que é assado e tal. A gente chega hoje, a gente resolve o problema hoje. Na época era só discussão, e fazia-se de conta que estava resolvido quando não estava, né? Então hoje... Então, e assim, discussão, casal, é normal. Não discussão, não briga, mas assim, comunicação, né? É normal, precisa ter para poder se entender. Mas, gente, é isso. Um pouco do relato, já foram aí quase 20 minutos de vídeo. É lógico que eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo aqui para vocês não ficar muito cansativo para ver. Mas é isso, um pouquinho do relato. Não é fácil lidar, né, com uma pessoa que está, né, vivendo por esse tempo. Só que tem que ter paciência, né, amor? Outra coisa, ainda depressão, bem... ansiedade, essas coisas, eu pensava que era frescura. Mas não é, gente. Isso infelizmente, é uma realidade. E uma realidade no nosso meio cristão. Dizer que crente não é normal, mas é comum. Não sofre ou não deve sofrer, que termo que eu vou utilizar para isso? Não é justo falar isso. Porque assim como crente sofre de uma pressão alta, sofre de um problema cardíaco, sofre de colesterol, sofre tem que passar pelo médico para tratar, sei lá, qualquer outra doença, é a mesma coisa. Depressão é falta de Deus. Não, gente. Gente, não é falta de Deus. É uma doença como outra, tá? De fato, para alcançar a cura, o primeiro tratamento, o carro-chefe, eu volto a dizer, é literalmente se enfiar na palavra de Deus, se enfiar na Bíblia, buscar, orar. Entrar no quarto, fechar a porta de fato de mesmo. Fato. Gente, isso procure medicamentos, procure profissionais. É bom preferência, até vamos deixar aqui um parênteses aqui, procure profissionais do meio cristão, com referência, né? Com referência. Procure o teu pastor, procure a esposa do teu pastor, teu líder, tá? Peça ajuda, não sofra sozinho, não carregue esse fardo sozinho, tá? Mas o carro-chefe é você se aprofundar e afundar, mergulhar, submergir na palavra de Deus, claro, no relacionamento e na intimidade com Deus. E claro, alguns casos são químicos mesmo, são biológicos, precisa de medicamento. É isso que a gente está falando. Mas alguns casos... Se é necessário, faça uso, sim. Porém, o carro-chefe precisa ser Deus. Então, procure tratamento, procure não ficar sozinho, achar que
eu vou vencer sozinho, não. A gente precisa ter pessoas que intercedam por nós, que nos ajudem a enxergar o que a gente não enxerga. E precisa ter muita paciência. Meu marido teve muita paciência comigo. E hoje ele tá desfrutando da nova esposa, que graças a Deus o Senhor tem me tornado todos os dias. E, como eu disse, eu tenho vivido uma vida abundante com Deus. Hoje em dia é quase nada me tira do sério. Ele tá aqui, prova disso, né, amor? Assim, quase nada, coisas que poderiam me tirar do sério e falar, ai, deixa pra lá. Quantas vezes alguma coisa assim que até o William fez assim, que antes poderia virar briga, e eu paro, reflito, penso, será que eu faço? Ah, deixa pra lá, não vale a pena. Então, coisas bobeirinhas assim, sabe? Então, assim, Deus, ele deixou sim a medicina para que nós possamos usufruir, e nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda, tá bom? Então, foi esse nosso relato, espero que vocês tenham gostado. Isso aí, gente. Deus abençoe. Beijo, beijo, fiquem com Deus.